preocupações diferentes e com as questões de submissão, né, que ele vai amadurecer isso lá no conceito de identificação com o agressor, lá no final da vida, mas é uma preocupação que já vai permeando desde a primeira fase, né, quando ele escreve o adestramento do cavalo selvagem, anomalias psicogênicas da fonação, o texto que eu comentei com vocês também, a nudez como forma de intimidação, né? Isso é uma linha, a obra do Ferenczi, diferente da obra de Winnicott, ela tem algumas quebras, assim, né? Mudanças quase que paradigmáticas, assim, de uma fase para outra. Mas se tem algo que permanece, é essa preocupação dele que vai desde o início, né, em relação à submissão, esse alerta que ele fica de que a situação de análise ou de terapia possa repetir uma cena, repetir um tipo de relação de submissão e tirania, e que essa repetição não seja em termos terapêuticos, como depois ele vai orientar no final da vida, mas que seja simplesmente algo que seja uma conformação, né, uma adaptação entre as necessidades do analista e a doença do seu paciente, né? Ou seja, a doença do analista e o histórico traumático do seu paciente, que simplesmente fiquem, né, repetindo aquilo por uma questão de atração, digamos assim, né? Quase como o analista se beneficiando com as fragilidades do próprio paciente. Então, isso é uma coisa que ele fica sempre em alerta e culmina quando ele traz, então, o conceito de identificação com o agressor em 1932, né, que ele verbaliza isso, mas antes disso ele já trabalhou com a questão do adestramento, a questão do que ele fala das hipnoses maternas e paternas, ele já vai prestando atenção como que a instabilidade ou a imprevisibilidade no trato com as crianças pode gerar uma paralisação, que ele vai chamar mesmo de uma hipnose, né? E vai começando a fazer relações assim entre essas paralisações, né? Por que a vítima não foge, por que a vítima não denuncia, né? Essas coisas vão batucando na cabeça dele desde a década de 10 lá, né? Desde 13, ele já vai com essas questões até amadurecer elas com a identificação com o agressor, né? E hoje, no nosso grupo ali, até eu trouxe a questão do bebê sábio. Na verdade, a gente não tem previsto a leitura do bebê sábio, né? Mas eu acho que hoje cabe até trazer um pouquinho. No meu livro tem um capítulo que eu faço um paralelo entre a questão do falso self e o bebê sábio do Ferenczi, que na verdade são 2 parágrafos, assim. Ferenczi fala do bebê sábio em 1923, mas ele ainda não sabe o que é isso, né? O que é essa imagem que aparece repetidamente em sonhos de alguns pacientes dele, né? Mas ele ainda não sabe o que significa. No final da vida, lá em 32, ele pega esse conceito do bebê sábio, ou melhor, ele pega essa expressão bebê sábio e coloca um conceito por trás dessa expressão que tem a ver, então, com a questão da autoplastia, do que ele vai chamar os pequenos psiquiatras, né? As crianças que são chamadas precocemente a uma responsabilidade de cuidar de adultos e cuidar de adultos para cuidar de si mesma, né? Para sobreviver àqueles adultos incapacitados. Então, a ideia do bebê sábio é essa, é pouco explorada até por Ferenczi, mas a gente sabe que é uma boa forma de ilustrar o pensamento de Ferenczi no final, né? Então, quando ele traz a questão da identificação com o agressor. Vocês lembram que eu trouxe para vocês, assim, pensando nessa linha do pensamento do Ferenczi até chegar na identificação com o agressor, ele fala na autotomia, né, que é aquela imagem que ele traz, aquele fenômeno da zoologia que ele traz, né, dos lagartos que perdem o rabo, abrem mão do seu rabo em nome da sobrevivência, da sua causa, em nome da sobrevivência. Depois esse conceito ele vai pensando em cima e traz o conceito da autoplastia, que é muito a clivagem do falso self, né? Autoplastia, as adaptações
psíquicas, ele chega a falar uma coisa muito interessante, que as adaptações anatômicas são muito lentas, né, na história da evolução, mas as adaptações psíquicas, elas acontecem muito rapidamente, né? Numa geração já pode acontecer várias situações adversas que levam a adaptações psíquicas, mas sempre com esse modelo que é muito basal no entendimento que ele faz do adoecimento, que é esse modelo de que se sacrifica algo em nome da vida, né? Algo é sacrificado, mas é em nome da vida, que é um modelo que depois o Winnicott vai desenvolver com a ideia do falso self, do congelamento, né? De uma parcela adultificada com a responsabilidade de cuidar de uma outra parcela que se mantém criança, se mantém, o Ferenczi até vai usar a expressão, se mantém ingênua, né? Porque o Ferenczi, com a ideia da identificação com o agressor, ele vai ser muito sensível à questão de como a vítima facilmente se sente culpada, né? Então ele vai dizer que dentro dessa clivagem, uma parte se torna cúmplice do agressor e a outra parte se mantém inocente, né? Que seria o congelamento no pensamento do Winnicott. Então, de alguma forma, assim, a proposta dos textos de hoje é a gente também mapear, né? Na verdade, com um texto só, mas mapear um pouquinho essa caminhada do Winnicott até o conceito de falso self, né? Distorção do eu em termos de verdadeiro e falso self. E eu elegi esse texto dele de 48 porque eu acho, assim, esse texto incrível, né? Não faz muito tempo assim que eu descobri, me apaixonei por essa leitura e fico relendo, mas eu acho um texto incrível. E vocês fiquem à vontade para me interromper, como sempre. Esse texto, eu fico pensando como que como que essas experiências como pediatra foram tornando ele um psicanalista, né? Porque o Winnicott, a impressão que eu tenho é que ele chegou na Sociedade Britânica para fazer a formação, mas ele já tinha um entendimento do desenvolvimento emocional primitivo já embasado na prática pediátrica, né? Ele já chegou com isso, né? Se por um lado ele ficou encantado com a ousadia da Melanie Klein, que realmente ele tinha um certo encantamento por ela, né? Se ele ficou encantado com a ousadia dela de propor uma clínica que incluísse crianças, né? E isso atraiu ele também, né? Por outro lado, eu penso que desde o início o Winnicott tinha um entendimento de desenvolvimento que já era original, já era marcado pela experiência dele mais do que qualquer outro tipo de intervenção, né, inspiração em relação a analistas mais velhos, né, anteriores a ele. Então, assim, eu acho que em termos teóricos, o Winnicott foi um discípulo da própria pediatria, né, da própria experiência dele como pediatra, né, e talvez da Melanie Klein ele se inspira nessa ousadia dela, né, de propor uma clínica para criança, porém, né, ele vai ter uma ideia de que é uma clínica muito mal sustentada teoricamente, né, muito mal sustentada, uma vez que ele percebe que existe, em vários textos ele vai falando isso, nunca não, às vezes bem diretamente, mas em vários textos ele não chega a ser direto na crítica, mas ele constantemente vai expondo essa preocupação de que a psicanálise, por muito tempo, não se aventurou ou não se preocupou em lançar luz para o que acontecia nos primeiros tempos de um bebê. Né? Como ele, o próprio Laplanche e o Ferenczi vão dizer, eles têm uma crítica à psicanálise, que é a ideia de que a psicanálise, diante da não compreensão de algumas coisas, muito rapidamente tomou a decisão de lançar um olhar e um interesse para as questões hereditárias, né? Tipo, passou por cima das fases mais precoces e
e lançou um olhar lá para as questões hereditárias, e isso acaba sendo uma crítica que ele faz ao próprio Freud, a Melanie Klein, enfim. E a Melanie Klein ainda com requintes, né, a mais, porque além de lançar esse olhar lá para as questões hereditárias, ela ainda fez uma coisa que a gente sabe que o Winnicott critica muito ela, que ela preencheu esse espaço do desenvolvimento emocional primitivo com elementos adultificados, né, com elementos de fases posteriores, né? Ela preencheu isso, né, com a ideia do dentro e do fora já estabelecido, com a questão das intenções, né? O bebê da Melanie Klein é um bebê cheio de intenções, amor, ódio, inveja, né? E, bom, quando ela chega, então, e escreve o texto dela sobre inveja primária, inveja inata, para o Winnicott se tornou inviável ele manter qualquer tipo de intercâmbio com a Melanie Klein, porque, enfim, ela foi cada vez radicalizando mais essa adultificação do bebê e a adultificação do bebê, do feto, né? Antes do nascimento, inclusive, né? Esses elementos de qualidade que ela foi atribuindo a questões hereditárias e que a gente sabe que para o Winnicott não tem sentido nenhum atribuir questões qualitativas às questões hereditárias, né? Bom, e a gente sabe que os desenvolvimentos da neurociência também apontam para a ideia de que não faz sentido falar em fantasias hereditárias ou inveja inata, enfim, ódio, amor, né, que são conquistas da relação interpessoal, né, são aquisições qualitativas que virão nas relações interpessoais. Né? Então, o Winnicott chega com uma visão, né, uma teoria do desenvolvimento inovadora e muito baseada na clínica. Mas tudo isso eu estou falando porque eu queria dizer da emoção que deve ter sido para ele ouvir esse menino dizer, né, doutor, né, me ajude, minha mãe se queixa de uma dor no meu estômago. Né? O sentido que fez para ele essa frase, né? E quantas outras ele ouviu e quantas observações ele fez que foi construindo dentro dele a teoria do desenvolvimento dele, né? Calcada nessas experiências e nessas observações. É incrível, né? Esse menino chegar e dizer isso é incrível porque o menino tá na beira do abismo, né? O menino tá na beira do abismo, ele ainda não tá sentindo a dor, que não é dele, né? Mas ele já está imbuído da responsabilidade de sentir a dor, né? Ele está no limite ali, né, do processo de internalização da depressão materna, né? Da dor materna, que é do que trata esse texto o tempo inteiro, o Winnicott com essa preocupação, que me parece ser muito o cerne do que ele vai depois chamar de distorção do eu em termos de verdadeiro e falso self. Tem uma questão nesse texto, né? O pessoal, né, todos vocês têm contato com o Winnicott, até peço colaboração, assim, porque eu nunca fiz uma pesquisa super profunda nesse tema específico. Mas esse texto é um texto antigo, é um texto ainda da pediatria psicos, importância das questões de potencial inato do bebê a partir de 1960. E uma outra mudança que eu percebo na obra dele é em relação ao conceito de culpa. Né? Aqui ele está fazendo uma linda discriminação para nós entre o que seria a culpa pessoal do bebê, né? E uma culpa que a gente pode chamar que é culpa injetada, né? Uma culpa injetada pelo adulto responsável, né? Que coloca no interior da criança essa culpa estranha a ele, né? Que não é dele, mas que acaba sendo carregada por ele. Então, assim, nesse texto, o Winnicott usa a mesma palavra culpa
para designar, né, isso que ele consegue ainda chamar de culpa pessoal, que seria genuína, ligada, né, ao processo de concernimento, de preocupação com o outro, e essa outra coisa que seria essa culpa injetada, essa culpa falsa, essa culpa estranha, que é colocada de fora para dentro. Mas depois eu não percebo, eu falei para vocês, eu não fiz uma pesquisa formal, mas eu acho que cada vez mais ele vai abandonando a ideia de chamar o que ele chama aqui de culpa pessoal, de chamar de culpa. E cada vez mais, quando ele está falando de saúde e de processos, enfim, de reparação, mesmo falando de processo de reparação, ele vai trazendo, né, cada vez mais fortemente a questão do concern. Eu acho que ele prefere limpar o terreno e abrir mão, né? Então, culpa para o Winnicott é sempre carregado de algo enxertado, de fora para dentro. A gente, cada vez mais na obra dele, até totalmente fica sempre com uma conotação de algo estranho ao eu verdadeiro. Eu ia fazer um comentário, me passou. Mas até vou fazer um outro comentário interessante. Existe um psicanalista aqui em Porto Alegre, que é o Paulo Sérgio Guedes. Eu não sei se vocês já ouviram falar nele. Ele é muito querido meu, assim, eu não convivo com ele, mas dá para dizer que ele é meu amigo. E ele era muito amigo do Otteral também. E o Paulo Sérgio Guedes, ele não é um super estudioso de Winnicott, nem de Ferenczi, ele é muito livre, né? Livre, mais livre que o Otteral até, né? Um pensador muito livre. E ele escreveu um livro que se chama Sobre o Sentimento de Culpa. Acho que é esse o nome. Tá ali no livro, mas eu não consigo ler daqui. E ele vai falar, né? Tanto é que ele nem usa a expressão concern de Winnicott, né? Mas ele vai pontuar nesse livro a questão da importância de se diferenciar culpa de responsabilidade. E ele vai tentar, então, trazer essas questões de como que a culpa... eu não sei se ele fala nesses termos, mas para mim faz muito sentido, né, que a culpa é uma defesa onipotente. A culpa é um arranjo que se faz, né, que tem tudo a ver com a ideia da identificação com o agressor, né, para se criar uma ilusão de controle. E normalmente isso é um mecanismo de defesa que vem para dar conta de uma falha ambiental. Então, é muito interessante, eu não consigo nem usar as palavras do Paulo Sérgio, porque eu acho que eu fico muito impregnada pelas palavras de Winnicott e do Ferenczi, mas ele mesmo sem usar as palavras do Winnicott e do Ferenczi, ele desenvolve essa ideia. Ele faz um super... ele desmistifica a nobreza da culpa nesse livro dele. Ele tira toda a nobreza da culpa que a gente é acostumado a valorizar, ele bota por terra toda essa nobreza do ser culpado, se sentir culpado, enfim. E eu acho que isso tem muito a ver, o caminho que ele vai, sem citar esses dois autores, é um caminho que me parece faz muito sentido com a ideia da identificação com o agressor e com essa ideia do Winnicott, que começa a não querer mais usar a palavra culpa para falar de algo genuíno. Então, para o Winnicott, a questão da culpa, quando se usa essa palavra mais para o final da obra, mais para o meio e final da obra dele, é uma expressão de algo enxertado, como eu já falei para vocês. E vocês sabem que o Winnicott tem uma ressalva muito grande com a ideia de superego. Ele tem um ranço com a ideia de superego, tanto é que tem o contraponto dele quando ele fala sobre a moralidade inata, que as pessoas ficam meio chocadas com a palavra moralidade, mas enfim, né? Mas eu acho que ética não dá conta, né? Já vi gente propor que se fale em ética inata, acho que ética não dá conta. Eu acho que é responsabilidade inata, né? Que mesmo nos primeiros tempos do bebê não é expressa, porque o bebê não consegue perceber ainda o outro separado, mas o potencial, a responsabilidade já está no bebê.
né? Então, acho que para mim isso se aproxima da ideia de moralidade inata. Então, o próprio conceito de superego para o Winnicott é um conceito descartável e, inclusive, preocupante, né? Na medida em que se veja na ideia de superego algo fundamental, civilizatório, né? Ligado ao amadurecimento ou ao desenvolvimento do eu. Né? Para ele, o real amadurecimento se dá por processos de se colocar, se transformar em narciso o que já é bulbo, né? Ou seja, a nossa capacidade da nossa natureza humana, né? Nosso potencial ligado à nossa natureza humana de reconhecer o outro no momento possível e nos responsabilizar pelo outro, né? Desde que a gente tenha sido levado, sustentado até esse ponto de maturidade. E daí, claro, lendo esse texto do Winnicott, Reparação em Função da Defesa Materna Organizada contra a Depressão, que eu nunca vou aprender esse título, claro que daí a gente lembra de uma situações clínicas bem assustadoras e importantes, né? Que é, por exemplo, a síndrome de Munchausen por procuração, que o Joaquim acho que falou sobre isso, né, Joaquim? Uhum. É claro que a gente acaba lembrando, né, situações extremas em que a criança sente a dor materna, às vezes, inclusive fisicamente. É o campo de expressão das dores maternas, inclusive fisicamente. Mas, enfim, eu acho que existem vários níveis disso, né? Vários níveis em que a dor materna tenta se expressar, ou que a mãe tenta expressar a sua própria dor através dos seus filhos, né? Do seu filho, enfim. Ele tem uma expressão nesse texto que eu acho bem interessante, que ele diz a criança incluída no círculo da personalidade dos pais. A criança engolida pelas necessidades, né, pelo adoecimento dos pais, né? Ela acaba sendo incluída nesse círculo. E daí aquelas questões, né? Mas por que não pediu ajuda? Por que não contou para alguém, né? Não, a criança está paralisada, totalmente impotente, gastando toda a sua energia para salvar a mãe, para salvar os pais, enfim. Nesse texto tem uma passagem em relação à orientação clínica que eu acho muito incrível do Winnicott, que é quando ele nos dá algumas... na verdade, ele só nos acolhe, ele não ensina nada, ele só nos acolhe quando ele diz assim, em casos favoráveis, na página 200, em casos favoráveis, é possível ficar do lado da criança contra os pais e, ao mesmo tempo, ganhar e manter a confiança dos pais. Né? Ele deixa bem escrachado, assim, né? E nos dá um aval, na verdade, né? De que, bom, é isso mesmo, né? É isso mesmo que a gente tem que fazer. Manter a política de boa vizinhança, acolher as ansiedades dos pais, né? Ouvir, se colocar, uma coisa que eu sinto muito que acaba acontecendo, eu não atendo criança, mas atendendo adolescente, né? Me entregar ao sacrifício, né? No sentido, sempre que tu precisar, fala comigo, alguma coisa assim, né? Para que, de alguma forma, aquela ansiedade que era toda dirigida à criança possa ser pelo menos um pouco dividida para mim, né? Um pouco dirigida a mim. E isso acaba sendo uma estratégia é tão simplório, mas ao mesmo tempo é uma estratégia terapêutica interessante. Depois ele segue na mesma página e diz, ele tem um exemplo clínico e ele diz, conseguir fazer, olha que bárbara essa frase, que simplória, né? Conseguir fazer com que uma mãe acreditasse em mim, enquanto, na verdade, eu me interpunha entre ela e a filha.
Né? Então, eu acho que é bem isso, assim, né? Não é que ele esteja nos ensinando nada, ele só está dizendo, é isso mesmo, né? Sigam fazendo isso porque é isso mesmo. É o que dá para fazer, é isso mesmo. Né? Daí ele traz uma outra expressão em relação aos filhos, às crianças, ele diz, as crianças estão enredadas pelas defesas contradepressivas da mãe. É uma outra expressão muito interessante. Né? E daí, claro, ele super, diante desse cenário, ainda sem falar em falso self, ele super se preocupa com a questão a importância de que o analista reconheça e se responsabilize pela sua própria depressão, né? Que é um assunto que ele traz recorrentemente, né? Partindo desse pressuposto, né? Como sempre, o Winnicott e o Ferenczi, né? Nos conduzem muito naturalmente das observações do desenvolvimento das crianças para a nossa clínica, inclusive clínica de adultos, né? Muito naturalmente eles deslizam e ele começa então a nos orientar, e tem outros trabalhos que ele vai trazer isso, a importância do analista se responsabilizar reconhecer e se responsabilizar pela sua própria depressão. Como com aquele alerta que eu falava para vocês, que daqui a pouco se estabeleça uma situação de repetição não terapêutica, né? Ou seja, uma repetição em nome da necessidade do analista e não em nome da necessidade, né, de favorecer um ambiente terapêutico e transicional para o paciente. Então, essa é uma preocupação muito grande dele, claro, e depois ele vai botar em outros termos, né? Ele vai falar das análises falsos selfies que se equilibram nessa situação em que o analisando fica se adaptando constantemente ao que ele percebe como necessidade ou doença do seu analista. Vocês devem, eu até não lembro se eu comentei aqui, mas acho que tem muito a ver com esse texto de 48, o documentário fortíssimo que se chama Mamãe Morta e Querida, ou Mamãe Querida e Morta. Eu não sei se quem pôde assistir esse documentário. Bom, ele tem 3 versões. Ele tem uma versão que é o nome da filha e da mãe, que eu acho que é Didi e Gypsy, que é no GNC. Ele tem uma versão que se chama Mamãe Querida e Morta, e ele tem uma versão encenada, né, que não é um documentário, ele tem uma série, né, encenada, atuada pela Patrícia Arquette, que se chama O Ato. E daí vai aparecer uma situação super extremada de síndrome de Munchausen por procuração, né, em que a mãe durou 18 anos, isso, né, a menina, não vou contar o que aconteceu, mas até os 18 anos ela viveu nessa situação de cativeiro, assim, né, ao mesmo tempo que tinha visibilidade, elas apareciam na TV, elas iam em médicos, elas recebiam visitas, mas a menina estava vivendo, na verdade, numa situação de cativeiro, né, em todos os sentidos, né, inclusive no sentido emocional, que as pessoas têm um tanto de dificuldade de entender, né, que as pessoas ficam em cativeiro emocional, né, ficam aprisionadas mesmo com a porta aberta da casa. E é uma história impressionante, assim, que durou todo esse tempo. Só vou dar esse trailer assim para vocês. Foi uma coisa tão difícil para a sociedade reconhecer a falha de um cuidador primário, principalmente uma mãe. É tão difícil uma intervenção que essa mãe e essa menina, elas circularam por diversos hospitais, né? Consultaram com diversos médicos e os médicos se submetiam, faziam as intervenções cirúrgicas que a mãe orientava, uma série de intervenções cirúrgicas na filha. A filha era tratada por leucemia, né? E ela recebia os tratamentos efetivamente. Ela tinha aquela, não é sonda que se diz, mas aquela
aquela abertura no estômago direto para ser alimentada direto no estômago, porque a mãe dizia que ela não tinha musculatura, não tinha tonicidade suficiente para deglutir os alimentos. Sim, tudo o que ela dizia, né, a filha era submetida. Né? É uma história impressionante, principalmente por isso, assim, né? Porque assim, que existe gente maluca, a gente sabe que existe, mas eu acho que o que é chocante é ver a dificuldade da gente disso ser reconhecido. Né? Né? Por exemplo, a menina tinha um pai, né, que até é uma pessoa bem assim, só que elas iam mudando de cidade e esse pai ia tendo pouco contato com a filha. Né? E no final de tudo, o pai diz no documentário por que ela nunca me pediu ajuda. Né? Então, as pessoas não têm essa dimensão, e essa é um campo que o Ferenczi se atirou de cabeça para investigar. As pessoas não têm essa dimensão desse cativeiro. Eu estou falando dessa expressão agora, mas eu gosto dessa palavra cativeiro. Né? Esse cativeiro emocional que pode acontecer na medida em que alguém tem um poder, né, frente a uma outra pessoa que não tem poder. Então, esse texto do Winnicott me parece trazer muito isso, né? Trazer muita consistência teórica para a gente entender o que acontece nesse tipo de relação. Luísa, fala, Fátima, querida. Sabe o que eu me lembrei? Me diz o que você pensa disso. Dessas atrizes mirins, que a gente vê vários casos em Hollywood, Liza Minnelli com a mãe, são muitas. Né? Aqui no Brasil também a gente tem vários exemplos, mas essa caso daquelas meninas prodígios do cinema americano, será que não tem uma certa semelhança com essa situação? Eu acho que tem muito, Fátima. Ele começa o texto falando das meninas, né, encantadoras que chegam, né, encantando, né, paralisando todo mundo, enchendo os olhos de todo mundo. E eu acho que são essas meninas talentosas, né, essas meninas programadas para serem uma graça, né? Elas são treinadas para divertir, para alegrar, para encher os olhos. É muito, muito. E outra coisa que eu acho que tem muito isso também, ainda que daí. Mas eu acho que acaba sendo do mesmo campo, é a questão da esportes de alta performance, principalmente ginástica olímpica, mudou de nome agora, né? Tem um documentário também na Netflix que se chama Atleta A, falando dos bastidores desses campos de concentração, né, para onde as meninas vão com 12 anos, 13 anos, ficam morando lá, né, sob tutela de médicos, fisioterapeutas, treinadores, né, uma carga pesadíssima de carregar a bandeira do seu país. Esse documentário é dos Estados Unidos, né? Uma carga horrível, assim. É muito interessante esse documentário, Atleta A, e é também desse campo, assim, eu acho, Maria de Fátima, né? As crianças que são super exigidas, assim, e elas se adaptam, né? Elas são a corda está rompendo, mas elas vão indo e se adaptam, né? Desde que tenha uma boa autoridade em cima delas, né? Uma boa autoridade, elas se adaptam. Uma boa autoridade com o aval familiar, né? Com o orgulho que elas estão gerando na família, e daí a coisa vai longe, né? É assustador, eu acho muito assustador. Né? E ginástica olímpica talvez seja, por isso que tem o documentário sobre a ginástica olímpica, porque são muito jovens, né? Enfim, né? Se bem que outros esportes também, mas é que muito jovens elas são profissionais. Acho que essa é a diferença. Né? Nos outros esportes, não, 12 anos, 13 anos não é ainda profissional, mas na ginástica olímpica, com 12 anos, elas são profissionais já. Eles e elas, né? Teve escândalo aqui no Brasil também de abuso sexual, né, de meninos, né, da ginástica olímpica.
Mas totalmente, é muito assustador essa ideia, né, de que as crianças se adaptam. Isso é muito inovador, né? Esses autores terem se dado conta disso é muito inovador, porque isso quebra o discurso rançoso e ainda vivo de que, mas ela queria, ela sempre quis, ela, né? Que serve para tudo, né? Serve desde para o estresse de trabalhar profissionalmente, né? Desde criança, como para a questão do abuso sexual, né? Serve para qualquer explicação, né? Ela queria, ela nunca disse que não queria, ela nunca disse que estava cansada, né? Esse mesmo discurso serve para isso, que é esse atraso que a gente tem na história da humanidade de reconhecer esses diversos tons de submissão que podem acontecer. Né? A gente nega isso porque eu acho que é bem assustador a gente pensar nessa vulnerabilidade humana, né? Mas existem muitos tons de submissão e tirania, né? E alguns deles, infelizmente, ainda são imperceptíveis. Né? E vem pelo reasseguramento perverso do tipo, mas olha aí, ó, ela quer ficar, ela não quer ir embora, né? Ainda vem por esse reasseguramento perverso, que é a própria identificação com o agressor. Bom, e daí a gente vai chegando, então, no texto do Winnicott de 1960, essa contribuição tão palpável, assim, né? Tão bem posta do Winnicott, falando de distorção do ego em termos de falso e verdadeiro self. Né? E é justamente o trabalho dele de 1960, né? Inaugura aí uma nova década, né? Como eu falava, né? Em que ele amadurece a ideia de potencial inato, ele amadurece a importância, ou ele recorre mais à questão dos paradoxos para entender o desenvolvimento emocional primitivo. Né? A linguagem os textos ficam menores, eu acho que tem isso também. Né? A linguagem dos textos é mais pessoal ainda, com menos preocupação de buscar expressões da psicanálise tradicional. Né? A partir de 1960, ele vai ficando muito livre, assim, né? E a comunicação fica mais direta com o seu leitor, me parece, muito, muito interessante. E daí, justamente, então, ele entra na década de 60 com esse texto e com esse conceito do falso self, que, na verdade, aglutina, né, dentro desse conceito, várias questões, né, várias contribuições importantes, né, vários pensamentos originais do Winnicott. Ele traz várias contribuições importantes, né? Uma delas é que ele deixa bem claro nesse texto a questão da diferença entre necessidades do ego e necessidades do id, ou a gente pode pensar necessidades e desejos, né? São coisas que nos facilitam, começam cada vez mais a facilitar mais a gente entender o pensamento dele, e quem se identifica, né, cada vez mais nos auxilia na nossa clínica também. Essa questão da necessidade do desejo, eu acho incrível, né? Acho algo tão claro, tão óbvio, assim, que ajuda tanto. Né? E quem acompanha, quem, né, tem contato com a obra do Ferenczi, que falta que fez para o Ferenczi ele não ter feito essa discriminação, né? Ele chegava perto disso e se embananava um pouquinho, às vezes, com a linguagem, porque essa discriminação é fundamental, né? É fundamental para o Winnicott dizer o que ele quer dizer, né? Do que ele está tratando, para onde ele está olhando, qual é o entendimento que ele tem de ser humano, qual é a base da natureza humana, né? Que é uma base do contato, do desamparo e da busca do contato ao mesmo tempo. Então, uma das grandes contribuições que tem aí no texto é essa. Tem uma passagem no texto que é na página 133, deixa eu pegar aqui.
Eu já estou nela aqui até. Que ele vai falar ali a participação da mãe. Né? Tudo é bom, eu marquei tudo, vocês devem ter tudo marcado também. Mas ele vai falar no parágrafo que ele vai falar, que eu até marquei assim do lado, sobre o simbólico. Né? Eu vou ler para vocês, porque se vocês tiverem um pouquinho na cabeça o texto do Ferenczi, Desenvolvimento do Sentido da Realidade, que a gente viu no primeiro encontro, né, que a gente falou ali da onipotência incondicional, né, numa ponta, e na outra ponta do processo de desenvolvimento, a aquisição do simbólico. Né? A onipotência dando lugar ao simbólico na medida em que essa própria onipotência vai sendo sustentada pelos adultos cuidadores. Eu vou ler aqui para vocês, eu acho talvez a passagem de Winnicott mais próxima às ideias de Ferenczi. Ele diz assim: existem então duas linhas possíveis de desenvolvimento na sequência dos acontecimentos, de acordo com a minha formulação. No primeiro caso, a adaptação da mãe é suficientemente boa e, como consequência, o lactente começa a acreditar na realidade externa que surge e se comporta como mágica. A palavra mágica já é uma palavra que o Ferenczi usa naquele texto, né? Então, ele passa a acreditar na realidade externa e essa realidade se comporta como mágica, por causa da adaptação efetiva, relativamente bem-sucedida da mãe aos gestos e necessidades do lactente. Lembram que o Ferenczi fala dos gestos mágicos, né, como uma das etapas do desenvolvimento? A mãe age de modo a não colidir com a onipotência do lactente. Olha que expressão bacana, né? A mãe não ir contra a onipotência do lactente. E isso tem uma conotação clínica importante, né? Muitas vezes a gente toma a decisão técnica ou estratégica de não ir contra a onipotência do nosso paciente, né? Ao pseudo, proto-delírio do nosso paciente ou arrogância do nosso paciente. A gente toma essa decisão, né? Não é o momento, né? Não, eu vou sustentar esse discurso quase delirante ou narcisista ou onipotente do meu paciente. Daí, seguindo. Deste modo, o lactente começa gradualmente a renunciar à onipotência, né? Na medida em que a mãe não colide com a onipotência dele. O self verdadeiro tem espontaneidade, e isso coincide com os acontecimentos do mundo, né? Um mundo organizado por esses adultos cuidadores. O self verdadeiro tem... o lactente pode agora gozar a ilusão do onipotente, criando e controlando, e pode então gradativamente vir a reconhecer o elemento ilusório, o fato de brincar e imaginar. Isso é a base do símbolo. O Winnicott não fala muito do símbolo como poderia, né? Isso é a base do símbolo, que de início é, ao mesmo tempo, espontaneidade e alucinação. E também o objeto externo criado e finalmente catexizado. Essa passagem, para mim, é muito o texto do Ferenczi, do desenvolvimento do sentido da realidade. E esse texto aqui é de 1960, óbvio, né? O False Self. Mas em 64, entre 59 e 64, o Winnicott escreveu Classificação. Existe uma contribuição, né? Nunca sei esse título também. Esse texto dele, Classificação, é de 59, diz ali, né, que foi escrito de 59 a 64, ou ele revisou em 64. Interessante porque naquele texto é o único texto que ele cita o Ferenczi. Né? Então, eu imagino que no início ali da década de 60, o Winnicott teve algum contato, né? A gente sabe que o Winnicott não era um pesquisador de autores, assim, né? Mas ele teve algum contato com a obra do Ferenczi, tanto é que ele cita o Ferenczi no Classificação, falando do texto do Ferenczi de 31, a Análise de Crianças com Adulto, ele cita esse texto do Ferenczi. E justamente aqui também em 60
ele traz esse parágrafo que me parece bastante ferenziano, né? Longe dele copiar Ferenczi, longe dele precisar do Ferenczi. Isso é uma coisa que eu tenho muito claro para mim. Eu acho que o Winnicott não precisaria ter lido Ferenczi, porque é uma questão de entendimento de ser humano que vem na experiência, né? Não vem na pesquisa isso. Isso tem a ver com a experiência, né? Essa intimidade para circular em termos da vulnerabilidade humana, da dependência humana. Isso é para quem consegue, né? Para quem consegue, não é uma questão de estudo. Então, não penso, né? Já vi pessoas, aliás, já me perguntaram se eu acho que o Winnicott usou muito Ferenczi. Eu acho que ele leu Ferenczi, mas ele não precisaria de Ferenczi. Não chegaria no mesmo lugar, não precisaria de Ferenczi. Aliás, eu acho que ele só foi ler Ferenczi aqui no início da década de 60. Né? Então, ele já tinha uma concepção de desenvolvimento emocional primitivo bem estabelecido, importância do ambiente, tudo, né? Tudo já bem estabelecido, bem amadurecido para ele. Mas eu achei interessante ele falar dos gestos, da magia. Fala, Joaquim. Não, até porque você comentou agora há pouco, né, que o Winnicott trouxe isso da pediatria, né? Então, as pesquisas, né, porque eu me lembro de uma passagem que ele coloca, né, acho que naquele texto DWW sobre DWW, que ele fala que quando ele começou a estudar psicanálise, ele já tinha e começou a aprender que as crianças adoeciam a partir do Édipo. Ele diz: mas eu, na minha experiência, já tinha visto crianças, né, doentes muito antes de chegar ao Édipo, né? Então, eu acho que tem muito a ver isso, né, com a questão da pediatria, né? A pediatria, através da pediatria, ele se fez talvez esse pesquisador, né, esse psicanalista, né? Sim, eu acho que ele chegou, a teoria do desenvolvimento dele já estava fazendo parte dele, maior do que um dos outros, né? Inclusive, até porque as mães estão falando livremente, né? Falando de doença física, né? Falam mais livremente ainda. E ele, com essa sensibilidade toda, ligado nisso. Agora, me admiro o Ferenczi durante toda a clínica dele. Foi colher essas questões, né, nos pacientes que ele não chamava de regressivos, né, mas nesses pacientes graves dele, aí, desamparados, ele foi intuir como é que é o início de uma criança chegando no mundo. Mas, enfim. A Luciana queria falar alguma coisa? Não? Luciana? Não? Então tá. Agora tu tirou o som. O som. Deu? A gente sempre quer falar muito, mas ouvir você é melhor. Bom, outra coisa que ele traz no Distorção do Ego em termos de falso e verdadeiro self, claro, né, é a preocupação dele com a avaliação do paciente, né, a classificação do paciente, né, que sempre não, né, mas muitos textos dele de técnica, ele traz essa preocupação, minimamente tente mapear qual é daquele paciente, pelo menos naquele momento ali. Que é aquela super preocupação dele, que eu acho que eu comentei já com vocês, que eu achava meio estranho ele ter um texto chamado Classificação e repetidamente falar da importância da classificação e listar para nós 3 tipos de pacientes. Isso é uma preocupação com as atuações, digamos assim, né, e as resistências do analista. Né? Ele tenta enquadrar um pouquinho o analista, não o paciente. Né? O analista, no sentido do analista se responsabilizar,
né, por saber quais são as necessidades daquela pessoa que está chegando até ele e se responsabilizar por fazer encaminhamentos caso ele não se sinta naquele. Joaquim, está cortando ou é só meu telefone? Não, está cortando. Ela está travada. Eu vou esperar ela voltar para comunicar ela. Eu acho que ela caiu. Ela caiu, provavelmente ela vai voltar. Lembrando a todos que às 9 horas, hoje, às 21 horas, tem Ana Melgaço, viu? Enquanto a Luísa não chega, às 21 horas, a Ana vai fazer a live lá em Manaus com o Henrique. Tá bom? É coisa demais, gente. Eu realmente... Eu nem estou pedindo desculpa, não vou ver, porque... Não adianta pedir mais. Eu nem já coloco mais, que me acha sem educação. Eu falei, eu não vou falar isso, não. É coisa... Exatamente, é muita coisa boa, mas não é possível ver tudo, né? Aí você coloca, desculpa, não vou poder, desculpa, não vou poder. Ah, desisti, eu falei, não vou colocar, não. Acham o que quiser, mas é paciência, né? Ô, Joaquim, tá gravando? Oi, voltei. Tô trocando lugar. Com licença, tô trocando de lugar. Oi. Tá, estão me ouvindo? Sim, Luísa. Tá. Bom, desculpa, então. A grande referência para a gente pensar em termos de regressão no setting, pelas recomendações de Winnicott, é a gente pensar num paciente com funcionamento falso self, né? A importância de reconhecer isso, né? E a importância da disponibilidade interna do analista de acompanhar o paciente nesse processo de regressão no setting, enfim, que acaba sendo daí o nosso assunto, o assunto muito do texto Medo do Colapso, né? Que ele acaba trazendo essas questões. Tem uma passagem no Ferenczi que eu nunca tinha prestado atenção, no texto dele sobre o fim da análise. Desculpa, é o segundo texto do 4º volume, sobre o final da análise. E ele, nesse texto, ele fala uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha prestado atenção, que ele diz assim, os analistas não devem se assustar, né, caso no decorrer da análise, ou mais para o final da análise, os pacientes passem por períodos de funcionamento psicótico. Né? Pacientes que chegaram com um funcionamento que não era psicótico, é natural que no processo de análise, principalmente mais para o final, eles possam apresentar, né, um funcionamento psicótico ou sintomas psicóticos, e os analistas não devem se assustar com isso. O que é muito interessante, eu nunca tinha prestado atenção, mas é a recomendação do Winnicott em relação à importância, inclusive, de que esses pacientes com funcionamento false self passem por esse processo regressivo ao lado dos seus analistas, né, sustentado pelos seus analistas. E daí é mais ou menos o que ele começa. Eu acho que essa é a conotação, essa é a conexão que eu faço entre esses 3 textos, né? Um texto inicial de 48, em que ele planta a sementinha da questão das sobreadaptações, das crianças que carregam a dor do outro, né? E se organizam para dar conta disso e para reparar isso, inclusive. Depois, quando ele consegue formular, ele chega a formular, então, o conceito de falso self, né, como um conceito organizado, e o medo do colapso como
esse alerta técnico, né? Esse alerta técnico da importância da regressão no setting para que aconteça uma análise de verdade com esses pacientes. E, claro, né, a emergência aí de muitas vezes de sintomas do tipo psicótico, enfim, regressivo, dependência absoluta, enfim, né, um incômodo para o analista, os pacientes gerando um incômodo, um cansaço, uma necessidade a mais de adaptação, preocupações. No caso da Margaret Little, então, né, inclusive a internação dela, aquele livro dela é encantador, né? Ansiedades psicóticas e prevenção, ela contando essa jornada linda dela, né? Muito bacana, analisando, contando a sua jornada com seu analista, é muito emocionante. Inclusive, assim, o processo de decisão, a importância da decisão, de tomar a decisão da necessidade da internação, porque o analista ia estar fora, enfim. Que daí tem a ver com aquilo que a gente fala também que a exigência que o Winnicott nos faz de que a gente circule do campo do subjetivo para o campo do objetivo constantemente, né? Ligada, conectada com essas necessidades do nosso paciente, né? Da gente, de alguma forma, minimizar riscos, prever situações de risco, enfim, né, mapear essas questões de sobrevivência física, inclusive. Oi, Lu. Tu ficou sem som. Fala. Peraí. Voltou? Voltou. Luísa, eu lendo de novo o Medo do Colapso, você sabe que veio uma coisa para mim que eu quero te perguntar, o que você acha? Quando a gente pensa na pandemia que a gente está vivendo, né, a gente teve uma quebra generalizada de algo organizado, uma defesa, né, completamente funcional, né, que a gente tinha no dia a dia. E pensando até no nosso set, o consultório, etc, etc. Aí eu estava pensando, né, quando eu li esse texto de novo, eu falei, gente, quantas angústias, quantos desesperos estão vindo para alguns, né? E quantas possibilidades de aprofundamento e criatividade e evolução para outros, né? Aí a minha pergunta é, a gente pode encaixar esse texto explicando isso, né? Tem uma grande defesa que foi quebrada, né? E aí vem o medo realmente desse vazio, da morte, né? Desse colapso, para muitos, né? Eu linkei com isso, estava doida para te perguntar. Para todos vocês, tá? Sim, vamos conversar sobre isso tudo, mas eu penso, Luciana, obrigada pela observação, mas eu penso que toda situação de crise reedita em alguns o medo do colapso e reedita em outros a confiança e a possibilidade da mudança, né? A confiança na mudança, então, né? A ideia de... Você respondeu, porque é impressionante, né? A gente está vendo isso, né? Nos colegas, nos parentes, no mundo, nas notícias, né? Quantos estão fazendo disso um grande momento, né? De oportunidade, e é isso mesmo, né? Aí a gente acredita os nossos fracassos lá atrás, né? As nossas quebras. Muito bonito. Tem uma expressão do Winnicott de um texto que eu li essa semana, na semana passada, mas eu não estou lembrando qual é, que eu adoro, que ele vai dizer que amadurecimento é o estabelecimento de uma linha, até pode estar num dos textos de hoje até, que é o estabelecimento de uma linha onde a gente pode avançar e retroceder nessa mesma linha, né? Com a segurança de que existe essa linha. Então, é bárbaro isso, né? Porque tá bem, né? Tem momentos de medo, tem momentos de regressão, tem momentos de desamparo, mas se mantém essa linha de continuidade, né? Esse senso de continuidade, que tem a ver até com o que a gente falou já quando falava do desenvolvimento, da questão do ritmo estabelecido, né? Vou fechar aqui com isso. Da questão de um ritmo estabelecido
de um cuidado básico que esse ritmo estabelecido gerou uma confiança, né? Uma confiança que nos leva a ir para frente, a ir para trás, a aceitar a ideia de que vai ficar parado, né? Também, né? Porque a gente está sempre sustentado por essa linha de confiabilidade, né? Dá para ir para frente, dá para ir para trás, dá para ficar parado, né? O medo do colapso é justamente alguém que se equilibra, né? Que se mantém a duras penas falsamente integrado, e qualquer alteração ambiental coloca isso em xeque, né? Coloca isso à prova, né? Mas, Luísa, pois é, eu digo assim, a gente tirando o medo do colapso só para os pacientes graves, que a gente vê só nas patologias, né? Só as coisas graves. Né? Eu digo assim, generalizando, todos nós aqui hoje passamos por esse medo do colapso, estamos passando com a pandemia, né? Eu estou dizendo assim, como é que é bonito é demais falar isso, né? Como é que é curioso, né? Ver como é que a biografia de cada um vai ver como é que cada um está se lançando, né? E lidando com o mesmo... Eu estou pegando a pandemia porque é o mesmo momento, sim, né? Não é individual. E como é que a gente vê esse, né, momento de um possível colapso dependendo da biografia de cada um, né? Sim. Mas, Luciana, uma questão para a gente pensar. Eu não sei se o nosso medo de quem tem essa linha, esse fio aí de continuidade, eu não sei se dá para dizer que é medo do colapso. Entre aspas, né? Porque é muito... Muitos recriam, né? Os saudáveis recriam, né? Se viram, né? Tá. Porque a ideia do medo do colapso do Winnicott é uma coisa muito poderosa, né? É um sentimento de desintegração, de despersonalização, de tudo ao mesmo tempo, né? Aliás, pior do que desintegração, porque isso é outra coisa que eu acho que o Winnicott vai amadurecendo. No início, fica meio confusa a ideia de que psicose é o colapso, ou, né, depois vai ficando cada vez mais claro que psicose é a defesa ao colapso, né? É a desintegração, é a defesa ao colapso. Só que daí eu fiquei pensando, meu Deus, tá bem. Então, o que é o colapso? Eu ia falar agora. E o que é o colapso, afinal, né? O que é o colapso? E ele nunca disse claramente, mas eu tenho uma hipótese que eu acho que... Eu acho que ele não disse porque ele achou que estava óbvio. Ele é muito inteligente, esse cara, né? Ele é muito inteligente. Ele achou que estava óbvio. Eu acho que o colapso é a não integração não sustentada. Então, espera aí, gente, colegas, vocês entenderam o que é o colapso? A não integração não sustentada. Agora vamos falar sobre isso. Que é o modelo mesmo que ele traz, inclusive, para a questão do suicídio, né? Então, assim, a não integração não sustentada é tão difícil de pensar. Luciana, é isso mesmo, né? É agonia impensável, é difícil de pensar, é difícil de chegar lá, né? A desintegração a gente chega, claro, a desintegração já é secundária, ela é uma reação à não integração não sustentada. Né? E daí é o modelo que ele usa e que ele vai falar muito no medo do colapso, que é a pessoa, pela mecanismo de defesa, vai levar a pessoa a pseudo se apropriar do fato. Né? Então, que nem suicídio. Né? Eu já estou morto, né? Foi imposto a mim a morte, foi imposta a mim a morte, então agora eu vou tomar controle sobre a minha vida e vou me matar. Que esse é um modelo de entendimento da psicopatologia que se repete bastante no Winnicott, né? Tomar controle da situação, né? E eu acho que para mim me parece bem fácil de entender a partir dessa ideia, né? Bom, a desintegração é um rompimento com a realidade rompeu comigo, né? Agora, então, eu vou romper com a realidade.
A carinha da Luciana. Não, é fantástico, né? Porque ué, o Winnicott não está aqui, né, para gente, para perguntar, né? Mas é fantástico, e é fantástico porque ele falou de um monte de coisa que não tem nome e ele arranjou uns nomezinhos para nós. Ele deu um jeitinho assim e arranjou um jeito da gente poder conversar sobre isso. Porque tem uma coisa assim, até que Fátima comentou, né? Sobre como o Winnicott coloca da menininha vivaz, coloridinha e tal. Então, por exemplo, imagina se a gente vê toda criança agora, né, que é prodígia, tal e tal e tal, a gente fala, a gente tem que ter cuidado com essa generalização, né? Então, assim, quantas crianças, né, que são prodígias, que têm dons, talentos, não tem nada a ver com isso que ele está colocando de uma mãe depressiva, né? Então, eu estava pensando esse bendito, esse colapso, né? Eu estava querendo só a gente sair desse lugar nosso sempre saudável. A gente nós não somos, né, doentes graves, não temos nenhuma neurose grave, mas nós temos muitos medos de colapsos, né? É isso que eu estava questionando, tá? Porque a gente tem que entrar junto, né? A gente também tem os nossos medos e nossas loucuras, né, internas. E as agonias impensáveis, inclusive. Isso, senão a gente fica sempre à margem, né? Sim. Sim. Oi, fala, Luiz. Eu fiquei pensando, né? Eu sei que talvez a minha formação kleiniana, mas eu fiquei pensando na identificação projetiva, né? De que é isso mesmo que você está falando, né, Lu? Assim, o paciente joga uma batata quente para a gente e aquela batata está quente. Eu tenho que ficar segurando aquela batata quente e depois devolver para ele. O que eu faço com isso? É todo o tempo, né? Essa agonia impensável e que a gente também sente, né? Não justamente. Falava disso, né? A mutualidade, essa coisa da gente também sentir isso. É impossível estar afastado. Quando você está trabalhando com alguém, uma análise, você também sente, né? Você não está afastado disso, né? E daí do colapso está dentro da... Eu sou igual ao Ferenczi, assim. O traumático é fundante no Ferenczi, né? É fundamento. Não existe pessoa sem trauma. Não existe pessoa sem medo de colapso também. Justamente. Não só fundante, né, Luiz? Não só fundante, mas pontual para evoluir, né? Senão não evolui, né? Exatamente. Tem que passar por isso, enfim. Tem que se fuder, né, meu filho? Tá, mas Ferenczi fala isso em 20 e poucos e depois ele não fala mais, Luiz. Depois ele não fala mais. Sim. Não, Luísa. Muda. Ele não fala mais. É que aí que tá, né? O que é trauma, né? Justamente. O que é colapso, o que é trauma. Né? Qual é o rompimento de eu para alguma que precisa acontecer para alguma coisa ser chamada de trauma, né? A frustração, uma coisa, né? Trauma aliás, frustração longe de ser trauma, né? Não dá para confundir isso, mas enfim, né? Acho que são discussões bárbaras, né? E daí vocês trouxeram essa questão da clínica, do nosso sentir com. Eu acho que é um lugar que a gente pode circular agora, né, se o grupo achar interessante, né, essa ideia desse sentir com. Como será que é esse lugar em que a gente está relativamente salvo do colapso, mas ao mesmo tempo a gente está experienciando o colapso, né? Que lugar incrível que é o setting, né? Que coisa incrível que acontece entre essas duas pessoas aí dispostas a uma aproximação humana. É uma coisa impressionante. E agora eu estou lembrando um pouquinho, assim, só para a gente ficar nessa... É um looping, né? Não, obviamente, tudo isso é um looping, né? A gente não tem resposta. Mas eu acho, não sei se eu já não comentei com vocês, que eu acho muito interessante, acho que sim até, mas acho que vale agora. Quando o Winnicott vai descrever o Freud nesse jeito jocoso, como ele escreve, assim, que ele critica parecendo que está elogiando, constantemente ele critica parecendo que está elogiando, e ele vai falar que o Freud não conseguiu, o que eu falava no início do nosso encontro hoje, não conseguiu lançar uma luz para esses primeiros tempos do bebê, né? Porque são tempos de não integração ainda, de não personalização, de não realização,
né? E que o Freud não teria conseguido fazer isso justamente porque o Freud é uma pessoa total. Não sei se vocês lembram dessa passagem que o Winnicott fala isso, é muito bom, né? Porque a gente não sabe o que ele quer dizer com isso, mas cai bem, tipo, cai bem. E daí ele vai dizer, então, que o Freud foi tão bem recebido pelo mundo, né, pela mãe dele, foi tão bem recebido que muito tranquilamente o Freud se tornou uma pessoa total. E por isso Freud acabou não fazendo esses percursos aí, né? Vamos pensar que não é por medo, né? Mas por falta de interesse de fazer esses percursos aí por esses campos não integrados aí dos primeiros tempos do desenvolvimento do bebê. O que é bárbaro, porque daí a gente chega no poema, né, Joaquim? Porque o Winnicott está dizendo que ele não é uma pessoa total, né? Ou que para ele não é fácil ser uma pessoa total, não é garantido ser uma pessoa total, como ele está dizendo que foi para o Freud. Né? É muito interessante que lugar é esse que o Winnicott e Ferenczi ocupam, em que eles viveram situações traumáticas relevantes, digamos assim. Interessante porque o Winnicott, com esse poema revelador, nos fala do que ele carregou, né? Qual foi a carga que ele carregou. E o Ferenczi, que tem toda uma leitura mais, uma preocupação mais sexual em relação às questões traumáticas, ele foi abusado sexualmente por uma babá. Interessante a marca desses dois pensadores, né, que leva o Winnicott, então, a observar essas delicadezas e essas sutilezas da relação da mãe com seu bebê, né, imprintando, né, as suas necessidades, os seus desejos, as suas dores nesse bebê, sem que ninguém perceba, muitas vezes, né? E o Ferenczi, que tem essa marca do traumático sexual, com todo esse olhar cuidadoso para pensar nos processos internos de defesa da vítima, não só sexual, mas muito mais que o Winnicott, a gente sabe, né, também a vítima do abuso sexual. Né? E qual é o mecanismo esse que quem olha de fora parece que existe algum prazer naquela submissão sexual, né? Ou que é um reflexo da pulsão de morte. Né? Então, o Ferenczi vai por trás, né? Ele sai do lugar de quem olha de fora o resultado do abuso sexual e ele vai, né, pelos bastidores entender qual é o mecanismo de defesa, que ele parte da ideia que não tem a ver com prazer, nem com pulsão de morte, tem a ver com algo, né, que me parece bem mais humano, que é as questões de desamparo e de vulnerabilidade, né, e consequentemente de dependência do ser humano. Mas enfim, eu trouxe isso por causa disso que a Luciana falava. Luísa. Interessante, né, poder pensar que o Winnicott trata, mas eu acho que é praticamente um xiste dele, né, mas que ele apresenta Freud como uma pessoa tão bem equilibrada como Luísa, uma pessoa total que não circula por esses campos aí não integrados. Pode falar, Joaquim. Não, e eu estou lembrando também que o Winnicott, além de falar que o Freud, né, é uma pessoa total, ele fala que o Freud selecionava pacientes totais, né? Ele selecionava os pacientes que já tinham uma integração, que eram pacientes, os que não tinham, o Freud considerava como pacientes não analisáveis, né? E então o Winnicott diz que o Freud fazia uma seleção, né? Não era qualquer pessoa que poderia ser analisado, né? Então, e é exatamente por isso, da mesma forma que ele era uma pessoa total, ele escolhia pacientes, né, que também eram, vamos dizer assim, inteiros, né, que tinham uma integração. Né? Mas tem, né? Assim, agora cada vez mais eu convivo com quem estuda Winnicott, com quem estuda Ferenczi, mas quando eu convivia com outros grupos de pessoas, tem pessoas que dizem, né, só recebo paciente neurótico, né? As pessoas, eu me lembro uma vez perguntaram, né, para um palestrante
como é que ele tinha, por que ele só recebia paciente neurótico, né? Como é que chegava nele só paciente neurótico? Daí ele disse, não, porque as pessoas conhecem meu trabalho, sabem que é um trabalho bem psicanalítico, né? Então mandam para mim só pacientes com condições de serem analisados em profundidade, coisa assim. Aquelas coisas de antigamente, mas que ainda rola. Gente, eu acho importante, né? O Winnicott mesmo fala nesse texto, né? Como é que ele até não é proíbe, né? Ele fala que não é legal, né? Um iniciante pegar um paciente falso self, né? Isso é importante. Uhum. Eu acho que isso é relevante, né? Na época da psicanálise, eu mesmo quando fiz IPA, a gente tem o que é um paciente analisável no sentido de você não ter o respaldo, instrumento suficiente para ver um paciente realmente mais regredido, né? Isso é muito importante, né? Uhum. O nível de abstração é completamente diferente, né? Uhum. Luísa, deixa eu te perguntar uma coisa da culpa. Quando você falou da culpa, é uma coisa para mim muito confusa, é confuso, né? Aí ele falou da falsa reparação, tá, ok. Agora, quando você pega a vítima, né, de um abusador, de um agressor, que sente a culpa, eu sempre tive essa dúvida. A culpa que uma criança sente, ela, na verdade, seria, o que você entende? É uma culpa dela, que ela desenvolve, ou uma culpa que ela está introjetando do agressor? Para mim, isso é tão... Eu não sei nem se dá para a gente, né? Quando eu li, eu entendi que o Ferenczi falou assim, não, essa culpa introjetada é do agressor. Mas eu falo, não sei se é isso. Eu acho que dá para falar mais do que só isso, né? A culpa introjetada do agressor fica uma coisa quase que mágica, assim, né? A culpa entra, né? Primeiro que a criatura não tem culpa, né? Não chegou, em termos kleinianos, não chegou, né? Partindo do pressuposto que culpa é bom, ele não chegou nisso aí. Então, tem alguma passagem que o Ferenczi diz, a criança, não sei se foi o Ferenczi até, ou algum autor falando de Ferenczi, a criança sente a culpa que o adulto é incapaz de sentir. Daí a gente já começa, né, a conversa já começa a ficar melhor. Né? E eu acho que daí é por aí, né? A criança, e daí serve até complementação da cena, né? Seria até uma complementação da cena, né? Isso. E daí a gente já se aproxima até do texto do Winnicott aqui sobre reparação da culpa materna, né? A criança aliás, a gente sabe que é assim, a criança sente e percebe, não só sente, né? Sente e percebe aquilo que o adulto é incapaz de sentir e perceber. Aí sente para o adulto, para fechar. Sente pelo adulto, né? E a organização falcelta, a gente sabe que tem também a coisa do perceber, né? Do perceber o que o adulto não percebe. O adulto não percebe a necessidade da criança e a criança se organiza para ser um grande tradutor, um ótimo tradutor da necessidade do adulto. Mas essa é uma questão muito interessante, sabe, Luciana, que chega ao ponto que o Ferenczi, uma discussão que acontece bem acalorada, né? Que, aliás, não é uma discussão. Eu gostaria que fosse, mas não é. Mas a próxima vez que eu ouvir isso, eu vou entrar na discussão, né? Que é a questão que eu já vi acontecer, né? Que vem alguma discussão sobre abuso sexual, né? Daí alguém vem, eu vi uma cena bem assim, mas eu já vi várias. Daí alguém da plateia diz, eu tenho uma paciente que viveu uma situação de abuso sexual e a análise teve uma grande virada quando eu mostrei para ela que ela se sentia culpada porque ela efetivamente tinha tido prazer no momento do abuso sexual, né? Coisas de antigamente também que a gente ainda ouve. E daí o pior não é pensar isso, o pior é achar que esse foi o grande momento da análise da paciente, né? Na verdade, é o contato com das consequências nefastas da identificação com o agressor. E o Ferenczi vai dizer uma coisa tão bacana, pena que ele morreu cedo e não pôde falar mais sobre isso. Ele vai falar que a memória do prazer
faz parte da identificação com o agressor. Ele vai chamar de alucinação positiva. A memória do prazer, e tem tudo a ver. No início eu achei estranho, mas tem tudo a ver, né? Que é do campo do sentir a culpa pelo outro, né? A necessidade que a vítima tem de diminuir a responsabilidade, minimizar a responsabilidade do agressor e se colocar como cúmplice, como um mecanismo de defesa, porque na medida em que eu penso que eu tive prazer, eu amenizo a minha vulnerabilidade e eu me torno um ser mais potente. Não sou só uma vítima, né? Não sou só uma vítima. O mundo não é um lugar tão inseguro assim. Né? As coisas acontecem porque no fundo eu quero, porque no fundo eu tenho prazer. Essa é a linha, a gente está bem pela contribuição que eu acho mais incrível do Ferenczi, né? Que é olhar para isso que tinham explicações tão bem calcadas na psicanálise. Infelizmente, a psicanálise se dedicou a explicar essas coisas, né? Não precisava, devia ter outras, tudo bem, mas essa, né? Que é essa questão da compulsão à repetição. Né? Por que a pessoa recai, né, no mesmo erro, na mesma escolha, no mesmo risco, né? Por quê? Aliás, a compulsão à repetição é o que botou a psicanálise para frente, né? Todos os momentos de impasse dos grandes autores da psicanálise foram ligados a vou tentar explicar como é que se dá tal repetição, né? E é o que nos bota também na nossa clínica a pensar, eu vou desistir desse negócio aqui, né? Vou desistir desse troço aqui que está muito complicado. Dar conta disso é muito forte. Mas é incrível, porque no fim assim, a gente tem essa ideia, né, de que as histéricas inauguraram a psicanálise, mas se a gente for ver, a história da psicanálise é muito marcada pela tentativa de entender os quadros graves. Né? Mesmo Freud dizendo, né, se protegendo com a ideia de não, a minha clínica não é uma clínica para pacientes graves, mas lá em 1920 ele estava com a história da compulsão à repetição incomodando ele, que é o que nos incomoda, é o nosso grande impasse na clínica. É o que nos leva às piores contra-transferências. Isso mesmo. Atrocidades até, né? A gente fica completamente... Ai, meu Deus. Sim. Fala, Joaquim. Iris. Eu acabei de me lembrar, essa sua fala agora, eu me lembrei, eu assisti a série, né, do Alienista. Eu me lembrei agora do que você acabou de falar e eu queria que você fizesse uma relação, porque aquele final da série, para mim, foi assim, o último capítulo é de tanta fala. Eu ainda não vi o último capítulo. Eu também não vi. Podem falar. Luísa, vai, né, dá os comentários, mas não fale o que não é. Fale o final. Mas assim, eu comecei a assistir aos poucos e no último dia, na quarta-feira ou terça, eu estava no 8º. E eu não consegui parar. Eu assisti o 8º, o 9º e o 10º. Fui dormir a mais de 00:30. Eu não consegui parar de assistir. E o final é muito lindo. E eu me lembrei agora, a Luísa falando desse aspecto, eu me lembrei da série, eu gostaria que ela falasse alguma coisinha dentro disso que ela acabou de falar. Iris, não vai acreditar, Iris, eu não me lembro o final lindo. Que bom! Joaquim, fomos salvos! Ótimo! Iris, pode aguardar. Iris, manda no WhatsApp. No privado. Isso. E aí eu tento comentar no grupo sem entregar. Final. Fiquei curiosa que eu não... Mas é muito lindo, é muito lindo. É muito lindo, né? Assim, eu vou falar o que me levou a me encantar com essa série e pensar que teria
uma boa relação com a ideia da psicanálise do cuidado. Porque eu levei um choque, eu imaginei, né, que tivesse a ver com essa coisa do início da psiquiatria, da noção da importância das experiências ou vivências vividas, né, como é que isso pode repercutir em termos de saúde ou de doença, né? Então, traumas, né? Os traumas, o trauma da infância, o trauma lá da relação com os pais, com a mãe. Então, eu imaginei que eu ia gostar da série. Mas, quando começa a série, aparece na tela, não tem importância nenhuma isso que eu vou dizer, aparece na tela o ano de 1896. E daí eu, não, essa série foi um canal direto entre eu e o autor, não é possível. Né? 1896, o ano que o Freud escreve Etiologia da Histeria e o texto Hereditariedade e Etiologia das Psiconeuroses, né? Quer dizer, o Freud estava pensando tudo aquilo ali naquele ano, me deu uma coisa. E que nasce o Winnicott, eu achei que, olha eu com minha ignorância, eu falei, o ano que nasce o Winnicott. Mas, também, por ali. Então, assim, fiquei tomada por essa batalha desses homens, desses pensadores, enfim, de lançar uma luz sobre a humanidade. É tudo tão lento, né? Tudo tão lento da gente descobrir sobre nós mesmos, o resto, né? O fundo do mar, os outros planetas, né? Mas, assim, descobrir essas obscuridades e essas delicadezas. Meu Deus, 1896, o Freud e o Dr. Kaiser, né? O Dr. Kaiser estavam lutando para dizer que infância existe. Né? Que existe, né? Que nem tudo que é memória que as coisas deixam marcas mesmo que não se estabeleçam como memória, ou mesmo que não adoeçam explicitamente no momento do trauma, né? As repercussões nesse psiquismo infantil, a ideia de que existe criança, existe alguém ali naquele corpo. Né? A luta do Dr. Kaiser, né, para dizer isso naquela época para os policiais, enfim, para as autoridades, é incrível. E, enfim, né? E daí, claro, eu propus o paralelo com a série Freud, que eu também achei maravilhosa, apesar dela ser bem ficcional, né? Mas eu achei maravilhosa porque eu acho que a humanidade do Freud aparece, mesmo que a história seja uma invenção. Quer falar, Fátima? E a questão, né, acho que não me lembro se a gente chegou a fazer a correlação aqui claramente da série do Freud com a ideia do adestramento do cavalo selvagem, né? Com a ideia, não sei quantos de vocês assistiram, mas com a ideia da assimetria, né? Da tirania da tia, acho que era a tia da Flair, né? E a ascensão dela, o domínio dela sobre a Flair né? E aquela hipnose com toque físico, né? Que coisa que passa uma coisa ruim, né? O poder do toque físico, assim, né? Que era como ela diz, quem não assistiu, né? Era como essa tia da personagem principal tinha um domínio sobre ela e hipnotizava ela com muita facilidade. E essa hipnose se dava por um tom de voz, né? Um tom de voz e um toque físico, assim, que a Flair paralisava. Essas coisas do ser humano que são tão novas e, ao mesmo tempo, né, pouco pensadas e pouco refletidas, né? Essas delicadezas do ser humano. Pode falar, Joaquim. Então, que tem a ver com o que você estava falando agora há pouco, né? Quando a mãe tem muito poder, acaba que tem uma filha submissa, né? E aí eu me lembrei da tia da Flair, né? Essa questão da hipnose, porque essa submissão nada mais é do que o falso self que nós estamos falando. Né? Sim.
Essas E crianças. daí muito o adestramento, né? Aquela coisa da imposição, do chegar chegando, assim, né? E a dependência, dependência total, né? Econômica, inclusive, o abusador, ele vende a ideia de uma dependência emocional, né? Tu precisa, tanto é que é discurso de relações abusivas passam por aí, né? Ninguém vai te querer, ninguém te aguenta, né? Tu não vai ter ninguém, só eu para te aguentar, né? Esse discurso aí das relações abusivas passa por aí. Mas eu tinha comentado com vocês também, né? Não sei se alguém chegou a ver, eu sei que tem gente que já viu A Vida dos Outros. Ai, vi. Interessante. Viu, Lu? Interessantíssimo. Eu fui surpreendida. Né? A questão, né, da organização tipo falso selfie. Falso selfie. Fiquei surpreendido com aquele filme. Não imaginava o que eu ia ver. É bom demais, né? Eu tô caladinha, porque tem gente que não viu, eu tô caladinha. É bom demais. Não assisti o filme ainda, mas vou assistir. É bom demais. E tem algumas passagens que eu quero um dia poder conversar com vocês. Algumas passagens que são pontos de mudança terapêutica, né? Algumas coisas que ele ouve e que ele experiencia na história dele. Né, Lu? Ele se transforma, né? E isso é muito legal. Ele sai do falso selfie, né? Não sei. Gente, vai ver. Esse é um só. Não é série. Vê só pra gente ouvir a Luísa e a gente falando desse filme. É muito lindo, porque a gente consegue pegar o que acontece com ele como uma metáfora de um tratamento analítico e poder ver o que fez a diferença, né? E daqui a pouco a gente faz correlação com a nossa postura, né? Atendendo pacientes mais graves, enfim. Né? O que ele ouviu, né? Aquele momento específico, o que ele ouviu, o que ele sentiu, né? Enfim, o que ele foi absorvendo da vida dos outros, né? E que foi fazendo diferença na vida dele. Eu acho lindíssimo. E eu só vou dizer uma coisa que também não faz, eu já falei e vou falar de novo. O final do filme, Iris, o final da série eu não tô lembrando. Mas o final do filme, eu vivi uma experiência estética que eu nunca vivi igual. Eu não sou aquelas espertinhas que já sabe o final do filme, que já desvendou tudo. Eu não sou assim. Nunca A Luísa é bem burrinha, viu, gente? Eu queria falar. Mas, sério, Lu, no final do filme, quando ele entra na loja, né? Quando ele entra na loja, eu sabia o que a vendedora ia perguntar e o que ele ia responder. E quando aconteceu, eu me senti uma criança criando o mundo que me era apresentado. E eu acho que a experiência estética, eu acho que é isso, né? É tu criar algo que te foi apresentado. E quando aconteceu aquilo que eu pensei que ia acontecer, só vai dar mais vontade para vocês assistirem. Quando aconteceu, eu entrei num choro. Imagina. Que tinha acontecido o que eu tinha criado. Aquele final não podia ser outro, né? Aquela conversa ali não podia ser outra. Bacana. É muito, muito lindo esse filme, muito lindo. Eu separei... Bom, primeiro quero ver se alguém quer falar alguma coisa. Mais na corrente essa do eu filme. não vou falar nada porque a gente tem tempo. Joaquim está lá olhando para a gente já. Não, mas a gente atrasa. Por mim, a gente pode ficar um tanto mais. Que eu parei, eu fiquei sem internet, aconteceu de tudo. Conta, Luísa, o que você ia falar? Tá. Não, eu vou pegar, porque eu saí fugida do escritório e vim para a sala, né? Então, ficou lá um material que eu queria ler para vocês, da Clarice Lispector, muito legal. Eu já vou pegar a minha aguinha, que ficou lá também. Rapidinho. Ei, gente, recreio.
Oi. Vocês lembram? É um livro... Eu li pouquíssimo Clarice Lispector, na verdade, mas é um livro bem conhecido, que é o Paixão, segundo GH. Não sei se vocês lembram de algumas passagens que tem aqui, que, bom, né, ela é incrível, né? E que ela consegue colocar em palavras o que seria uma organização falsa, né? Para poder se manter vivo, assim. Eu vou ler essas passagens para vocês, mas eu também me lembrei, essa passagem que eu vou ler, tem duas passagens que eu vou ler. Tem muito a ver com o que eu comentei já com vocês do meu paciente que diz, quando as pessoas me olham na rua, pensam que eu estou caminhando, né? Mas na verdade eu estou botando um pé na frente do outro para não cair, né? Então, bem no início da Paixão segundo GH, ela diz: perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me imobilizava, me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Esta perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar. Mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa incontrável por mim mesma e sem sequer precisar me procurar. Tem outra passagem aqui. Tanto essa passagem como a que eu vou ler agora, me parece, né, que é um jeito bom de conseguir colocar em palavras esse processo de desmonte de falso self, né, de um desmonte de falso self. Ela diz assim depois: fico tão assustada quando percebo que durante horas perdi minha formação humana. Não sei se terei uma outra para substituir a perdida. Sei que precisarei tomar cuidado para não usar subrepeticiamente uma nova terceira perna que em mim renasce fácil como capim. Olha que máximo isso. E essa terna protetora chamar de uma verdade, né? O risco de não reconhecer que é uma terceira perna e chamar de uma verdade. Uma forma contorna o caos, uma forma da construção à substância amorfa. A visão de uma carne infinita é a visão dos loucos. Mas se eu cortar a carne em pedaços e distribuí-los pelos dias e pelas fomes, então ela não será mais a perdição e a loucura. Será de novo a vida humanizada. A vida humanizada. Eu havia humanizado demais a vida. Bom, e daí ela segue, né, que daqui a pouco ela come a barata nesse processo de se desumanizar para entrar em contato com a sua real natureza humana, né, que é disso que trata esse livro. Ai, dei spoiler. Mas é disso que trata o livro e é muito... ela consegue muito colocar em palavras essa ideia desse desmonte de um falso self, né? E o conforto dessa organização de três pernas aí, que imobiliza, mas gera uma sensação, ainda que falsa, de estabilidade, né? É uma imagem muito boa que ela nos traz, né? E essa coisa, né, que ela fica brincando com as palavras, que ela precisa se desumanizar, na verdade é abrir mão do que é falso para entrar em contato com o que é genuíno em termos de natureza humana, né? Muito único, muito único e muito clínica também, né? Assim, a questão da gente entender como é difícil abrir mão da terceira perna se ainda não está muito bem estabelecida uma relação de confiabilidade,
né, da pessoa poder, numa situação de regressão maior, nos ligar a qualquer horário, né? Não tem como, né, abrir mão dessa estabilidade sem contar com o nosso amparo ali, né? Transicional. Claro que a ideia é que a gente seja um amparo transicional. E vocês viram ali, eu não sei se todo mundo já conhecia a poesia do Winnicott, que ele manda, e aquela frasezinha, né, Joaquim, que ele diz: você se importaria de dar uma olhada nesta minha ferida? Enviada a James Brighton. É incrível, né? Esse complemento, assim. Porque a gente podia pensar que ele estava botando em palavras o sofrimento de um paciente, né? Alguma coisa assim. Não, mas é a minha ferida. Mas eu estava, né, dando um mini curso em Manaus sobre a história da psicanálise, e aí eu pego a Claire falando de Winnicott, e a Claire fala que o Winnicott era filho de uma mãe maravilhosa, de uma mãe muito saudável, muito alegre, muito feliz, né? Então aí eu pego esse poema para estar mostrando a mãe que o Winnicott tinha, né? Sabe, Joaquim, que legal que tu tinha usado na semana esse poema. Sabe que esses dias eu estava, nem sei, estava conversando sobre o texto da Claire, não estava relendo, eu estava conversando o texto da Claire, que é aquele texto que está no Explorações, né, que ela apresenta o Winnicott, que apresenta o livro, e sempre me incomodou aquela passagem que o Winnicott contou para ela, de quando o pai manda ele para o colégio interno. Né? Sempre me incomodou não o pai mandar ele para o colégio interno por um motivo que parecia tão bobo, né? Que ele falou uma palavra grosseira, assim, e foi para o colégio interno. Sempre me incomodou ele achar que o pai tinha razão. Isso que sempre me incomodou. E esses dias, eu acho que dentro da minha cabeça se aproximou esse poema com essa história do colégio interno, né? Porque a gente tem as coisas na cabeça e de vez em quando elas se encontram, né? E depois desencontram, mas ali encontraram-se as duas e eu fiquei pensando, uma viagem, né? Porque a gente não sabe nada disso, mas que a gratidão era pelo pai ter distanciado ele daquelas mulheres. Concordo. E eu acho que o pai o mandou para o colégio interno exatamente para afastá-lo daquelas mulheres, daquele ambiente tão feminino, né? Ai, que bom que tu também acha, né? Porque assim, eu sempre, por que essa gratidão? Que coisa ruim, me faz mal essa gratidão. Por que ele não ficou bravo? Daí eu, não, juntando com o poema, eu acho que é isso. É isso, eu concordo. Agora, pegando esse gancho só para... A gente pensando no poema, né? A gente, enquanto analista, eu acho que é esse paciente que vai, né, pedir para ver a ferida dele, né? Isso é muito lindo no final, né? Eu pensando na clínica, né? Agora, Luísa, essa história do falso self, né? Quando ele fala no texto da conciliação, que é muito importante a gente entender, né? Que a gente precisa da terceira perna, né? Claro. Quer dizer, como é importante a gente, né, se conhecer para poder desumanizar, e até acho que a gente na clínica tem que desumanizar, entre aspas, um pouco, né? Porque senão a gente não consegue nem clinicar, né? Mas é tão lindo quando a gente pode falar, gente, como a gente precisa da terceira perna, como eu preciso, né, desse falso self, conciliação, né? Senão a gente fica vendendo um lugar que, né, não existe, né? A gente psicotiza, né? É muito lindo. Não, totalmente. Aliás, eu acho que essa imagem que eu há pouco tempo que eu consegui ter consciência, né, que o Winnicott fala, que era um texto já lido e relido, mas de vez em quando a gente se dá conta de algumas coisas. Dessa linha, né, de continuidade, ela inclui a possibilidade de ser falso. Justamente, né? Tem que ter, né? Senão você não está bem. Que tenha a minha linha, né, de essência, digamos assim. Que a gente conheça ela, né? E coloque a terceira perna quando necessário, vamos dizer assim. Claro,
Mas, Luciana, agora estou te ouvindo e estou me dando conta, quando ele dá aquela orientação para os terapeutas de como lidar com os pais... É isso. Né? A conciliação ali. É o falso self em andamento, né? Eu consegui garantir a confiança e a simpatia da mãe, enquanto eu estava, na verdade, me interpondo na relação entre ela e a filha, né? É o falso self usado em nome da saúde ao extremo. Sabedoria mesmo, né? A sabedoria. Como instrumento, né? Muito bonito. Uhum. Aliás, agora gostei dessa tua palavra, Luciana. Eu acho que sabedoria muitas vezes é o falso self saudável, né? É esse falso self baseado nessa linha de ir e vir, assim, né? De poder ser falso, porque o senso de genuíno permanece em mim. Isso é forte, isso é para lá de evolutivo. Gente, vejam, quem não viu ainda, o Luiz já viu, o Joaquim já viu, a Maria de Fátima já viu, Luciana já viu, né? A Vida dos Outros. Aliás, eu estava... Quem não vê não pode assistir a próxima. Ô, Luísa, eu estava com você na mesa em Porto Alegre o dia que você comentou esse filme. Sim, não, depois eu lembrei, porque eu olhei para Maria de Fátima e falei, Fátima, nós já falamos sobre esse filme, onde é que foi? Claro, eu sei, vocês estavam lá, e eu comentei até, né, que o trailer já é tão lindo, e para tornar tudo mais emocionante, esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, e o ator tinha morrido já na premiação. Ah, tá. Ele teve um câncer fulminante e não pôde estar mais. Não estava mais entre nós na premiação. Porque o filme claro, o outro é maravilhoso também, né? O contraponto do genuíno, digamos assim, também é um ator maravilhoso. Mas o filme é muito, muito o oficial, né? É muito o oficial da polícia. É muito ele. Muito bom, Luísa. Muito bom. Estou melhor do que no início. Eu entrei de um jeito e estou saindo melhor, maior e mais feliz. Muitas reflexões. Muito bom. Muito bom. Bom, e só para lembrar as outras séries, né? Inacreditável, maravilhosa, Inacreditável. A série Objetos Cortantes, nosso programa tem um trabalho meu que está como leitura adicional, que eu fiz um trabalho sobre essa série é maravilhosa. Eu não sei se eu cheguei a mandar para vocês em português. No grupo, acho que não, né? Eu posso mandar, porque eu mandei em espanhol, porque na versão em espanhol tinha as imagens, e na versão em português não tinha, e eu não tinha, e a escrita não estava muito cuidadosa. Mas agora eu corrigi a versão em português, se vocês tiverem interesse, eu posso mandar no grupo daí, que é um trabalho bem curtinho, assim, só para dar vontade de ver a série, né? E falando, até vou dar o mote do trabalho, assim, o que me deu vontade de escrever. Essa série Objetos Cortantes, só para dar um trailer, assim, para quem não viu e para quem não leu o meu trabalho. Eu recomendei para uns amigos que são fanáticos de série, eles veem tudo, e eu recomendei para eles. E eles não são da área, nada a ver. E eles viram a série e eu empolgadíssima. E aí, gostaram? E eles reservados, assim, achei meio inverossímil, porque uma pessoa que é daquele jeito, toda rebelde, depois ficar daquele jeito dependente, não, isso não acontece. A gente achou muito inverossímil, eles não gostaram. E é isso que conta a série, né? Esse poder, né, que as relações assimétricas têm, né? E o risco de que quem tem poder tenha más intenções, né? Tenha problemas de transtorno de personalidade, que daí quem é dependente está
tá em Maus Lençóis. E eu acho que depois que eles falaram isso, eu me dei conta que foi uma das coisas que eu me encantei na história, foi isso, assim, né? Como eles vão desmanchando a personagem que está montada numa organização, assim, doente. A gente vê que é doente, mas está montada, e como ela vai se entregando. É bem, bem interessante. Objetos cortantes? Luísa, essa é mais complicada, porque essa é da HBO. Que, Júlia? Como é forte a série, né? Porque na graduação o professor me indicou para ver. Eu falei, eu quero ver alguma coisa no final de semana. Aí ele passou ela e ele não me avisou, assim, né? E aqui em Uberaba ainda tinha uma locadora ao lado da minha casa, do meu prédio. Não existe mais. Mas aí eu peguei, eu lembro que eu aluguei, que eu queria ver com calma. E aí eu tinha uma semana para devolver, eu demorei, assim, 3, porque eu vi, aí eu tinha que esperar para ver o outro, porque até você digerir aquilo é muito difícil. Porque ela é como se você entrasse no mundo dela, né? É tão denso, tem um cuidado estético também, né? Muito forte, assim, tem uma estética toda. É tão denso, tem tanto material ali que tem na internet uma comentadora, uma comentarista de série, uma blogueira, não sei, que ela tem um programa que está no YouTube de 20 minutos só mostrando... Chegou a ver, Júlia? Isso? Só mostrando as palavras escondidas que tem na série. É só isso, ela não conta nada da série, ela só vai mostrando as palavras escondidas que tem na série, né? Então, e que as palavras escondidas, obviamente, tem tudo a ver com os sentimentos dela. Então, assim, é tipo uma palavra riscada num carro, é um desenho num vidro sujo, enfim, né? Um papel rasgado com uma coisa escrita, ou quando aparecem as marcas dela na pele, alguma palavra, né? Coisas que nunca foram o foco principal na série, mas que estão ali para dar consistência para a coisa, sabe? É muito bem pensado. E vale a pena, Júlia, tu que já viu a série, vale a pena ver esse comentário. É só botar ali as palavras escondidas em objetos cortantes no YouTube que aparece. Vou procurar. No corpo dela, eu percebi que eu dava pause e aí eu ficava lendo, eu ficava, nossa. Ô, Júlia, você recomenda a gente ver? Olha, eu recomendo, mas eu faria uma pipoca e um brigadeiro. Eu consegui lidar dessa forma. Cada um Noite, Lu, no dia de um jeito. Aqui, ó, Luciana, uma recomendação da Clarice Lispector que a Júlia acatou. Corta a carne em pedaços. Que daí a gente consegue assimilar melhor. Ok. Gente, obrigada pela presença. Uma boa noite. Boa noite, Luísa. Então, vocês passearam pela minha casa um pouquinho. Foi muito bom. Sandra, cadê a Sandra que não falou nada hoje? Eu falei sim. É porque eu cheguei depois. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Beijo. Tchau, boa noite. Manda para mim o final da série, ali só eu e tu, o WhatsApp. Para Iris, sim. Beijo, gente. Boa noite. Sim, Luísa. Boa noite. Obrigada, Luísa. Foi ótimo. Tchau. Beijo.